Ô de casa, posso entrar? O Rural Produtivo está chegando e eu trago para você os destaques do programa dessa semana. Confira comigo. Você já ouviu falar em plantas alimentícias não convencionais? Se a resposta for não, calma. Temos uma reportagem especial sobre o assunto. Você vai se surpreender. E uma coisa muito interessante que eu achei já de início é esse feijão aqui, ó, jacatupé. Eu fui pesquisar sobre esse feijão, rapaz. O nome dele é feijão batata. Você planta ele dá uma batata e dá o feijão. Olha que interessante. Vamos conhecer um pouco da história de seu Eduardo, um agricultor que parece multiplicar o tamanho da sua terra com tanta variedade de criação. Por que nós partimos do princípio da permacultura? Os sistemas convencionais, a gente tem 2, 3 culturas. Na permacultura, a gente consegue produzir na mesma área até 30 culturas. Recorde! Em 3 meses, a Bahia produziu mais de 14 milhões de dúzias de ovos. O entreposto de ovos, ele é de extrema importância, né, para os agricultores e agricultoras daqui da região de Massaroca. Ele facilitou, né, aos agricultores organizar a sua produção para comercialização. E você vai aprender como extrair da mandioca a massapuba ou carimã, que anda meio esquecida e pode ser a base para muita receita gostosa. Essa sugestão aqui é uma forma da gente fazer em casa, né? Da gente poder preparar nossa puba em casa. Você pode fazer descascado, como também pode fazer com a casca. E aí você coloca aqui, deixa aqui, e 4 ou 5 dias você já tem esse aipim fermentado. O seu Rural Produtivo já está no ar. Vem comigo! Vamos pegar a estrada até Riachão do Jacuípe, a 200 quilômetros de Salvador, para conhecer a história de seu Eduardo. Pense num agricultor que parece multiplicar o tamanho da sua terra, com tanta variedade na criação. É ele. Nós temos 40% que é reserva legal e o outro 60% é que é área produtiva. A gente vai ao supermercado buscar 15% daquilo que a gente não produz e 85% de tudo aquilo que a gente consome é produzido dentro da propriedade. Seu Eduardo desenvolveu técnicas simples, eficientes e de baixo custo em seu pedaço de terra de 24 hectares. Aqui ele consegue gerar renda para sua família e manter o princípio de baixo impacto ambiental. Como nós trabalhamos com a permacultura, com a agrofloresta e também com os animais domésticos, os caprinos e os bovinos, nós conseguimos ter uma alta rentabilidade. A exemplo, a gente com 300 litros de leite, 350 litros de leite diário, a gente consegue hoje uma renda que muitas fazendas não conseguem. Pois a gente, 80% de tudo que os animais consomem para a gente produzir é retirado dentro da própria propriedade. A permacultura tem como base a ecologia e é um instrumento utilizado para a criação de sistemas humanos sustentáveis. Valoriza e une pontos importantes, como a diversidade, recursos naturais, sustentáveis e as construções eficientes. Por que nós partimos do princípio da permacultura? Os sistemas convencionais, a gente tem 2, 3 culturas. Na permacultura, a gente consegue produzir na mesma área até 30 culturas e durante todo o ano. Ele se torna um sistema rotativo e aí a gente consegue manter a família alimentada durante todo o ano. Com tudo que é retirado da sua terra, Eduardo e sua família se cuidam através de conhecimentos tradicionais e ancestrais, buscando o equilíbrio mental, físico e espiritual. Muitas vezes a gente sente uma dor de cabeça, uma febre, uma doença simples e nós vamos direto para as farmácias entupir de remédio muitas vezes por conta própria. Mas nós temos aqui uma fonte de medicamentos naturais nas nossas mãos, observando apenas o conhecimento dos nossos antepassados, que foi quem passou a informação para que servia cada planta dessa.
além da saúde de colocar a hortaliça, a fruta na mesa com a maior diversidade. Às vezes a gente consegue colocar até 30 hortaliças e frutas numa mesa em um só dia. Então, para nós isso é saúde. E o trabalho não para. Plantou, colheu, se alimentou. Agora tem que vender. Nós temos uma feira agroecológica na comunidade, então através da CA nós conseguimos as barracas para manter essa feira diferenciada da feira convencional. Então foi o suporte onde nós colocamos os nossos produtos, que a gente agrega valor dentro da propriedade, como queijo, doce, biscoito, tempero, que é feito dentro da propriedade. Ele é comercializado na comunidade, num espaço onde a CA nos forneceu esse espaço para comercializar, um espaço bonito e organizado. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, a Bahia bateu recorde na produção de ovos no segundo trimestre desse ano. Confira. De acordo com o IBGE, o recorde foi entre os meses de abril e junho. A pesquisa revelou ainda que este é o melhor resultado em mais de 30 anos. Nesses 3 meses, os dados apontam que o estado produziu mais de 14 milhões de dúzias de ovos, quebrando até mesmo o recorde alcançado no primeiro trimestre. As galinhas poedeiras das granjas baianas produziram 34% a mais se comparado ao período anterior. O estado representa apenas 1,4% da produção nacional. A produção do Brasil é liderada pelo Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Nós pedimos para vocês marcarem a gente com a hashtag Rural Produtivo nas fotos das feiras, lavouras aí da sua cidade. Olha como os agricultores estão fazendo bonito. Nossa telespectadora Thay Rodrigues marcou o Rural Produtivo em várias fotos. E ela é retada, viu? Dirige trator, planta, colhe. Veja que linda a produção na fazenda dela. Hortaliças, frutas, verduras, grãos. Obrigada e parabéns, Thay! O grupo de consumo do Recôncavo, formado por agricultores familiares e produtores locais em Cruz das Almas, fez questão de mostrar pra gente a produção deles e, claro, aproveitam para dizer que fazem entregas delivery. Valeu, pessoal! No próximo bloco, a dúvida é sobre a plantação de mamão. Queria saber o que eu poderia usar para evitar esse tipo de doença que deu nesses mamão. Ainda hoje você vai conhecer as punk. Muita gente nem sabe o que é. Antes, tem dicas de cursos para vocês, agricultores. Você já está começando os plantios de verão? Então não perca tempo. Baixe agora o aplicativo Calendagro e saiba o melhor dia de plantio de acordo com a lua e os astros. Ao usar o Calendagro, você diminui o ataque de insetos e doenças, além de aumentar a produtividade da sua lavoura. Na próxima quinta-feira, 1º de outubro, será realizado mais um Diálogos de AT. Serão discutidos as sementes crioulas, o cadastro de experiências e as guardiãs da agrobiodiversidade. Você pode conferir tudinho pelo canal da SDR no YouTube a partir das 4 da tarde. De 8 a 12 de outubro será lançado virtualmente o evento internacional Terra Madre, Solene de Augusto 2020. O Terra Madre é um encontro das comunidades do alimento e faz parte do Congresso Internacional Slow Food, que acontece em novembro. Toda semana, o Rural Produtivo abre espaço para que você, agricultor, tire suas dúvidas. Dona Maria das Graças, de Ibiaçucê, mandou um vídeo para nossa produção. A dúvida é sobre a plantação de mamão. Eu me chamo Maria das Graças, sou da comunidade Barragem da Cana, município de Ibiaçucê. Há 2 anos, mais ou menos, nós trabalhamos aqui nessa lavoura de verduras e frutas. E aqui nós lutamos bastante, temos de tudo orgânico na nossa lavoura. Não usamos venenos, tudo que nós trabalhamos aqui é tudo orgânico. E aqui nós temos umas lavouras aqui dos mamoeiros. E apresentou aqui nos nossos mamões esse tipo de problema, essas manchinhas pretas. Então eu queria saber o que eu poderia usar para evitar esse tipo de doença que deu nesses mamão. Obrigada pela pergunta, Dona Maria. Nosso especialista em mamão vai explicar direitinho o que a senhora deve fazer aí na sua plantação. Veja aí. Então, Dona Maria das Graças, os sintomas
mostra a doença ser muito parecida com a meleira, uma doença chamada meleira. E para certificar isso, a senhora, com um objeto pontiagudo, faz uma perfuração no fruto. Se escorrer um líquido aguado, branco, é porque ela está com meleira. É justamente esse líquido que cai nos frutos, forma essas manchas escuras e faz fica melado, faz aquele aspecto de melado que daí o nome da doença meleira. Então essas plantas devem ser retiradas da área, né, para evitar aumento da doença, contaminar outras plantas, e também os frutos perdem a qualidade, né, não servem para o consumo. E a maneira correta de fazer essa retirada de plantas é cortar rente ao solo, cobre o toco com terra para evitar que nasçam outras plantas e retirar a planta para bem longe da área. Existem algumas maneiras que nós devemos proceder para amenizar o problema, para diminuir o problema. Prevenção. Não plantar tomate, abóbora, melão, melancia no interior do plantio, entre as linhas do mamoeiro, nem próximo do plantio, para evitar a presença da mosca branca, que é um inseto que transmite essa doença para o mamoeiro. Outra medida é utilizar sementes vindas de áreas que não tinha doença e proteger viveiros e sementeiras desses insetos, justamente para evitar principalmente a mosca branca. E fazer inspeção semanal na área para verificar se tem plantas doentes para fazer a retirada. Faça o programa junto com a gente. O nosso e-mail é o ruralprodutivo@tve.ba.gov.br e o WhatsApp é o 71996260307. Estou te esperando. Você já ouviu falar de plantas alimentícias não convencionais? Então não sai daí, que no próximo bloco tem reportagem especial sobre as punk. As plantas alimentícias não convencionais, elas entraram com força aí no cenário das nossas atividades de assistência técnica e extensão rural. Nós implementamos aí, criamos um banco de punks no território. E você vai aprender a fazer puba, também conhecida como carimã. O que pode variar é a temperatura ambiente. Então, se você for um dia mais quente, com 72 horas, normalmente você já tem uma boa puba. A gente coloca aqui dentro e vai lavando, né, embaixo da torneira. Então, ele vai separar o talo e aí vai ficar essa massinha aqui, ó. Essa massinha é a puba. Confira agora algumas dicas de feiras da agricultura familiar pelo estado. 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Edital aberto, minha gente. Inscrições de organizações produtivas da agricultura familiar e economia solidária. O abraço ficou para o ano que vem, mas nosso encontro em 2020 está garantido e totalmente virtual. Corre lá, inscrições até o próximo dia 13 de outubro. Acesse www.car.ba.gov.br ou www.sdr.ba.gov.br. Se tiver dúvidas, mande um WhatsApp para o 71 996506409 ou um e-mail febafes2020@sdr.ba.gov.br. E para fechar, Feira da Agricultura Familiar no Circo Picolino. Todo sábado, mas se preferir, tem serviço delivery. Os pedidos devem ser feitos até as 2 da tarde de quinta-feira. Vocês sabem o que são as punk? São espécies de plantas pouco comuns, que sempre fizeram parte da alimentação e da cultura local. Elas são facilmente encontradas em terrenos baldios, nos quintais e nas roças, e possuem muitos benefícios para a saúde. Minha gente, vamos consumir punk!
O Bahia Produtiva já capacitou mais de 80 técnicos de assistência técnica e extensão rural e 176 agentes comunitários rurais de todo o estado. As plantas alimentícias não convencionais, elas entraram com força aí no cenário das nossas atividades de assistência técnica e extensão rural a partir de setembro, agosto, setembro de 2019, quando nossa equipe passou por uma capacitação. Nós implementamos aí, criamos um banco de punks no território. Para isso, nós buscamos o apoio da Escola Família Agrícola de Correntina, que nos acolheu a proposta, cedeu espaço. E ao término dessa capacitação, os jovens agentes comunitários levaram para suas comunidades mais de 20 espécies de punks a serem replicadas dentro das comunidades. E a escola também incorporou o tema, a temática das punks, na ementa de uma disciplina, Então isso passou a fazer parte do contexto ali de formação dos técnicos daquela escola. E uma coisa muito interessante que eu achei já de início é esse feijão aqui, ó, jacatupé. Eu fui pesquisar sobre esse feijão, rapaz. O nome dele é feijão batata. Você planta ele dá uma batata e dá o feijão. Olha que interessante. Então a gente tem aqui feijão de asa, vinagre roxo, várias plantas que a gente vai difundir aqui na nossa horta comunitária. E a gente vai dar sequência aqui nessa unidade de multiplicação de sementes. No caso, punk, plantas alimentícias não convencionais. As punk passaram a ser uma alternativa de garantia para a segurança alimentar e nutricional de centenas de famílias de comunidades rurais da Bahia. O jeito da gente ter as coisas no nosso próprio quintal e jogar fora e dizer que não serve. Eu achei muito interessante a farinha do abacate para ser transformada em pão. A gente tem o abacate, a polpa, mais nada, a gente joga tudo fora. E o meu conhecimento aqui é que nada disso se perde, tudo é aproveitado. E muitas vezes lá na minha comunidade, as pessoas passam necessidade por não ter a farinha. E nós comíamos muito óleo, muito colorau, muita manteiga. Não, hoje nós tirou isso aí. Eu como uma jaca, eu como uma banana, chupo uma cana, traço uma cana certinha no dente e vivo mais feliz. Os agricultores, eles costumam utilizar muito aqui o mangará quando eles têm acidente na roça. Às vezes um corte, um ferimento, e eles cortam e aí sai um leite e aí eles colocam naquele lugar do ferimento e estanca imediatamente. Mas ele tem um potencial culinário também bacana. Você pode cortar, cozinhar bastante e depois utilizar como recheio. É um recheio facílimo de fazer e muito saboroso e com um valor nutricional agregado incrível. Fonte de proteína, de ferro, riquíssimo em ferro, em sais minerais, e podemos fazer também xaropes para anemia, xarope para tosse. No costume popular, isso o que chama mangará, o coração de banana, é muito utilizado, ainda é muito utilizado, é uma punk que é muito utilizada. A gente tem referência assim, de contato com os agricultores, de falar assim, nossa, mais de 30 anos, 40, que eu não via mangarito e vocês têm a oportunidade de trazer isso de volta aqui para a comunidade. E o mangarito é assim, nativo do Brasil, delicioso, ele é praticamente espontâneo, é só fazer manejo dessa planta, que nós arrancamos um pouco antes para mostrar a folha, que por acaso também é comestível. E aqui então, além do mangarito, como feculento, você tem? Essa é a antiga, famosa, tradicional araruta. Estou apaixonada. Um espetáculo também das preparações com araruta, o mingau de araruta, os biscoitos, E aqui tem várias pesquisas científicas mostrando o uso da araruta na síndrome do intestino irritável, que é uma coisa tão difícil da gente trabalhar com os pacientes. Muito frequente, né? E frequente por causa de estresse, uma alimentação, ó aqui, o remédio para uma doença seríssima. Nossa relação com estas plantas está associada às suas influências multiétnicas, com destaque para a influência africana nos pratos tradicionais. E o melhor de tudo, se plantar, vai dar. Mas muitos dizem que não tem tempo, é muito trabalho, mas eu falo, lá a gente faz, só você dar devido meia horinha pela manhã, meia horinha pela tarde, você consegue manter uma horta
com 3, 4 leirazinhas ali você consegue manter. Que aquilo, que não é exemplo, a berduega que está ali, que ele usa para dar o animal, pode ser usada para a alimentação dele, que é muito melhor do que o que ele compra na feira, do que o médico passa. Há um tempo atrás, nossos pais e avós fizeram uso, né, de algumas dessas plantas. Mas, com o passar do tempo, com exceção desses produtos industrializados, as pessoas passaram a consumir mais esses produtos, deixando de lado essas plantas, principalmente as hortaliças punk. Hoje, no nosso território Velho Chico, a gente tem a língua de vaca, o cariru, a beldroega, a própria palma. É um alimento extremamente fibroso. Toda vez que você tem um alimento com fibras, esse alimento ajuda a modular, né, a fazer a absorção adequada tanto do açúcar como da gordura. E daí, pela essa quantidade de fibras, é que vem os trabalhos científicos, mostrando que a palma é fantástica para reduzir a glicemia nos diabéticos e reduzir os níveis de colesterol nas pessoas que têm esses níveis aumentados. Mas lembrando que ela ainda nos dá frutos comestíveis, deliciosos, né? E riquíssimo e mais ainda nutrientes. Então aqui está um alimento que é da caatinga, um alimento que não precisa de água e é um alimento, os alimentos da caatinga é a solução para o mundo. Na receita de hoje, a nutricionista Vera Núbia Mascarenhas vai te ensinar como extrair da mandioca a massapuba, também conhecida como carimã. Ela anda meio esquecida, mas é a base de muita receita gostosa. O processo de produção é uma herança indígena. Se ligue! Olá, eu sou Vera Núbia Mascarenhas, eu sou nutricionista. Nós vamos aprender como é que se faz puba ou carimã. A gente precisa, para fazer puba ou carimã, de aipim ou mandioca. Essa sugestão aqui é uma forma da gente fazer em casa, né? Da gente poder preparar nossa puba em casa, em apartamento, mesmo em espaços pequenos a gente pode fazer. O que a gente vai precisar? Do aipim ou da mandioca. Hoje aqui nós vamos aprender a fazer com aipim, que é um dos meus preferidos e é o que é mais fácil da gente encontrar, que é o aipim. Então você vai precisar de um recipiente, pode ser uma vasilhinha de barro ou uma panela de inox, aí você vê um recipiente que seja mais prático. É necessário, você pode fazer descascado, como também pode fazer com a casca. Eu faço descascado, eu prefiro, eu acho que facilita, né, na hora de lavar, na hora de fermentar. E aí a gente precisa cobrir totalmente com água, ele tem que ficar totalmente coberto, né? O aipim precisa estar totalmente imerso. E aí você coloca aqui, deixa aqui, e 4 ou 5 dias você já tem esse aipim fermentado. Uma outra forma também é fazer com a casca, né? Você vai lavar, colocar dentro da panela e deixar o aipim aqui dentro. Cobriu, também ele vai ficar de 4 a 5 dias. O tempo é o mesmo, né? O que pode variar é a temperatura ambiente. Então, se você for um dia mais quente, com 72 horas, normalmente você já tem uma boa puba. Quando o tempo está mais frio, às vezes a gente precisa até de 6, 7, 8 dias, às vezes até mais. E aí, após esses 4, 5 dias, ela vai estar assim desmanchando, né? A gente vai entender que já fermentou. Aí a gente prega um pano, pode ser um saco, coloca a puba, a gente coloca aqui dentro e vai lavando, né, embaixo da torneira. Então ele vai separar o talo e aí vai ficar essa massinha aqui, ó. Essa massinha é a puba. Essa aqui a gente vai descartar, né, que são o talo, às vezes tem um pouco de fibra. Então, ó, nós vamos ter como resultado essa massa aqui fermentada, então a mandioca fermentada. Isso aqui é um probiótico. Aqui nós vamos ter uma quantidade muito boa de carboidratos, de ferro, magnésio. Aqui também tem muito potássio, né? Interessante para pessoas que são hipertensas, que tem questões de desbiose intestinal, a puba por seu conteúdo probiótico. Então é bem interessante, a gente pode fazer também muitas coisas com a puba, não só bolos, mas podemos fazer pratos salgados, podemos fazer tipo tapioca, né? Passar ele na peneira e fazer tipo uma tapioca. Podemos também desidratar no forno, até em casa mesmo no fogo, a gente pode colocar num tacho e desidratar e fazer a puba seca, né?
E aí você guarda e usa por 2, 3 meses. Podemos também utilizar a puba para fazer mingau, associar ela com araruta para corrigir desbiose intestinal e utilizar também misturado com legumes para fazer tipo grolados. Então a puba ela tem muita utilidade na cozinha, além de que é muito saborosa e nos remete à nossa memória, né, ancestral. E eu acho que vale muito a pena fazer puba. Faz aí na sua casa. O Rural Produtivo fica por aqui. Se quiser rever nosso programa, acesse nossas redes sociais, o Facebook ou o YouTube. E na semana que vem a gente já tem um encontro marcado. Não esquece, tá? Tchau, tchau. Minha galera linda, eu estou passando por aqui para parabenizar o programa Rural Produtivo, que vem prestigiando a agricultura e os agricultores do Brasil. O agronegócio vem crescendo, galera, maravilhosamente bem. E eu deixo aqui o meu forte abraço, eu, Flávio Santos Forrozeiro, a todos os agricultores rural desse Brasil. Abre a porteira que lá vem os boi. O sertanejo se acorda antes de amanhecer o dia. Começa soltando a boio com a voz branda e macia. Todo gado sai berrando em destina vacaria. Viva o programa Rural Produtivo! Puxa com força, meu vaqueiro! Ei!